Bom dia a todos. Deixo uma mensagem da palavra do Senhor e essa mensagem se encontra em Sofonias, capítulo 1, versículo 5, onde lemos pela Nova Versão Internacional. Aqueles que no alto dos terraços adoram um exército de estrelas que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque. No início do versículo lemos: aquele que no alto dos terraços adora um exército de estrelas. No alto do terraço seria no alto dos telhados. Sabemos que nos tempos bíblicos, os camponeses, boa parte da população que não tinha um recurso financeiro tão grande, viviam em casas de apenas um cômodo, com uma janela, dentre as características de um telhado plano, né? Então, assim, esse telhado plano ele era utilizado para várias finalidades, inclusive para adoração, por ser um lugar fresco e silencioso. Porém, o povo de Israel estava utilizando esse espaço que era para adoração, e eles tinham essa questão de adorar, de fazer coisas para Deus, buscar a Deus, mas eles também estavam buscando a Moloque, que era um falso Deus, e demônios utilizavam ali dessa situação para enganar vários povos, inclusive pessoas de Israel. Então, algumas pessoas de Israel estavam adorando um falso Deus, isso estava desagradando ao Senhor, sendo que a gente tem que usar do, das, das estratégias que Deus deu, os espaços estratégicos, e até a nossa casa para adorar a Deus da maneira correta e somente a Deus. Quando a gente vê ali em Atos capítulo 10, versículo 9, o apóstolo Pedro faz isso de uma maneira correta, fazendo assim, diz assim, Atos 10, 9: E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta. O terraço aqui seria o telhado. Então ele subiu para orar, mas Pedro orava da maneira correta. Ele era um apóstolo de Deus, muito usado em milagres, até na liderança ali da igreja. Ele foi um homem de Deus, mas ele usava aquele espaço, as estratégias que Deus deu para ele da maneira correta e para adorar somente a Deus. Isso produziu muitas coisas boas na vida dele. Quando a gente vê em Deuteronômio capítulo 22, versículo 8, a gente vê que existia também é, mandamento específico para a questão dos telhados devido a ele ser tão utilizado, né? Devido às necessidades daquelas pessoas. Então, Deuteronômio 22:8 diz assim: Quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa se alguém de alguma maneira cair dela. O telhado ele era muito utilizado para guardar e secar alimentos, para ponto de observação. Ele era muito utilizado, inclusive para adoração. Então tinha que ter essa proteção também para não ter acidentes de cair de lá de cima. No caso, era tão importante as estratégias espirituais, né, para adorar somente a Deus, inclusive envolvendo a casa das pessoas, os espaços e tudo aquilo que Deus tinha dado para ela, que quando uma pessoa construiu uma casa nova, era feita uma dedicação a Deus, porque era considerado um dom de Deus, era algo muito especial para eles, esse presente de Deus. E em Deuteronômio 20, capítulo 20, versículo 5, a gente lê assim: Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: Qual é o homem que edificou casa nova e ainda não consagrou? É uma pergunta, né? Aí a continuidade do versículo diz assim: Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre, né? Israel tinha questões de guerra muitas vezes e muitas vezes pessoas morriam na peleja. Mas no versículo, a parte final do versículo diz assim, Deuteronômio capítulo 20, versículo 5, diz assim: Vai e torne a sua casa, a pessoa que não consagrou, né? Vai e torne a sua casa para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. Ou seja, eles não poderiam morrer sem consagrar aquele presente a Deus. E muitas vezes acontece de as pessoas não utilizarem da maneira correta o presente que Deus deu para ela,
né, os espaços, e acaba que ela acaba morrendo em muitas guerras, né, que ela vive, bênçãos que Deus, que elas estão lutando, e acabaram que não consagraram o Senhor e outra pessoa tem que vir consagrar, muitas vezes no lugar dela, sendo que era algo que Deus gostaria que ela desfrutasse, mas muitas vezes por não fazerem da maneira correta, acabam morrendo às vezes sem conseguir fazer as coisas consagradas a Deus. Então, e era algo que Deus não gostaria. Muitas vezes em guerras da nossa vida, a gente não está consagrando a Deus e muitas vezes existem pessoas que não conseguiram voltar para fazer isso, né? Elas acabaram partindo antes. Então, tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que consagrar a Deus para quê? Para que caso vivamos e caso morramos, a gente deixe aquilo que Deus conquistou, aquilo que Deus colocou para a gente, deu esse presente para a gente da maneira consagrada a Deus, da maneira correta, de uma maneira que vai ser bênção na vida das pessoas e que a gente não venha deixar prejuízos, né? Tristezas, assim, porque tudo que a gente não consagra a Deus acaba dando errado. Então a gente tem que utilizar da maneira certa, não consagrar a deuses estranhos, a pecados, a coisas ruins, mas colocar nas mãos de Deus. E dessa forma vai ser uma bênção e a gente vai viver aquilo que Deus gostaria que a gente vivesse, em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar, em nome de Jesus.